Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. E sob o som somente clear, vamos receber o pregador desta noite, com nossas cabeças inclinadas. Deus nos continue abençoando. Aqueles que estão conectados conosco pela internet também, Deus os continua abençoando. Nós vamos ler a nossa escritura, que ela se encontra em Jó. Jó 42. Daremos 2 versículos, o 1 e o 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oremos. Deus, Pai bendito, o Salvador e Senhor Jesus Cristo, a quem nesta noite estamos juntos, reunidos neste lugar. Exatamente, Senhor, para poder dar ao Senhor o que o Senhor já nos deu. Nós não temos nada de nós mesmos. Somos pessoas mais desprovidas de tudo quando se faz referência aos nossos próprios atos, às nossas próprias obras. Mas o Senhor tem nos chamados e tem nos dado, Senhor, uma capacidade. Tem nos equipado com a Tua palavra. Tem nos armado com ela. E tem colocado em nós o Teu sentimento, a Tua vontade. E por isso estamos aqui nesta noite, para devolver a Ti, ó, aquilo que o Senhor nos deu. E agora, Pai Santo, deixa-nos ser pequenos, pessoa humilde, simples, e que o Senhor seja exaltado no nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Abençoa-nos aqui que estamos juntos, reunidos neste lugar, e também aqueles que assistem-nos através da internet. No nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos uma bênção, Senhor, para cada um, ó Pai, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, por favor. Neste mundo de ilusão, não há felicidade.
Abre, pois, teu coração a Cristo, eterna verdade. Ele a porta a bater, vida quer te conceder. De ninguém a podes ter, só no Cordeiro de Deus. Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus, que por ti desceu do céu. Crê no Cordeiro de Deus. Por ti Cristo padeceu, dando a própria vida pela morte que sofreu. Graça a ti é concedida, por ti ele agonizou e seu sangue derramou. Sua vida não poupou. Cristo, Cordeiro de Deus. Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus, que por ti desceu do céu. Crê no Cordeiro de Deus. Sem a luz e sem a paz, andas no mundo aflito. Cristo muito feliz te faz. Ó, vem a Ele contrito, vença e venha com Jesus, receber a sua luz, que a glória te conduz. Pelo Cordeiro de Deus. Queres felicidade? Crê no Senhor Jesus, que por ti desceu do céu.
crê no Cordeiro de Deus, que por ti desceu do céu, crê no Cordeiro de Deus. Amém, amém. A coisa mais importante que nós temos é a segurança que Deus nos deu, baseado inteiramente na sua palavra. Isto é uma firmeza para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele tem dito que todas as coisas vão passar. Todas as coisas estão passando, todas as coisas passarão. Mas a sua palavra não passará. E nós temos já aprendido que a palavra de Deus é os pensamentos de Deus expressado. E a coisa mais importante é quando você sabe que você é um pensamento de Deus. Não me importa o que aconteça. Durante a sua vinda aqui na terra, o seu curso, o seu estado de vida, se você é este pensamento, esse pequeno pensamento de Deus, você será recompensado por Ele de uma maneira especial. Não me importa onde você se encontra, seja onde for, no lugar mais baixo, na região mais baixa, ou no lugar mais alto, na região mais alta, de todas as formas, Ele te traz e te posiciona no seu lugar que você encontrava antes que o mundo existisse. Correto? Você crê assim? Pois bem, eu estava meditando aonde nós paramos sobre aquelas torrentes de águas purificadoras. Deus falando a respeito daquilo. E aquela tremenda e profundidade mensagem que estava vindo naquilo dali, falando a respeito de toda a jornada da noiva, da igreja do Deus vivo, durante as 7 eras. E nós vamos ver a semente de Deus como o verdadeiro grão das primícias, passando por aquilo dali, através disto. As pessoas perguntam: por que existe tanta religião? Por que existe tanta igreja? Tudo isso está na vontade de Deus? Está. Nós vamos observar, eu quero resumir essa parte para nós dar entrada na nossa mensagem, dando sequência. Você vai ver exatamente que isso está na vontade de Deus. Nós ouvimos a última mensagem que pregamos sobre aquela lavoura de milho, a plantação de milho. E nós vamos observar que aquilo dali representa
Aquele grão de milho que é plantado é o mesmo como o grão de trigo que foi plantado. O grão de trigo das primícias, que é Cristo. Aquele processo dali é o mesmo processo que Jesus passou. A igreja dele passa também. Agora, nós vamos observar que quando você plantou o seu milho, você plantou um grão. Você plantou uma semente. Mas quando nasceu um caule, ou seja, uma hastia, com 3 folhinhas. Você sabe que o milho ele nasce com 2, 3 folhinhas. Não é isso? Quando você já viu o milho nascendo, quando ele começa a sair para fora, que ele solta a sua hastiazinha, ali vem junto 2 ou 3 folhinhas. Isso aí é tradição do milho. Agora, nós vamos observar que ele já nasce ali com aquela proteção, protegendo a vida que estava na semente. Não é a semente, ali é uma proteção, é a vida que estava na semente. A semente foi enterrada, ela apodreceu, e a vida que estava na semente saiu. O talo e aquelas 2 folhinhas protegem a vida. Só isso. Mais na frente você vai ver que aquele talo vai soltando folha. Isso, folha, folha, folha. Quando pensa que não, está cheio de folhas. Você quase não dá para contar quantas folhas tem um pé de milho. Não é verdade? Muita folha. Tudo aquilo dali está fazendo parte do que Deus pensou a respeito de sua semente. Certo? Agora, aquelas folhas que saiu ali, aquele talo, aquelas folhas que saiu ali, aquilo dali são igrejas, são organizações, são denominação, são essas religiões que você vê. Então, tudo isso, todas aquelas igrejas ali, faz parte do plantio do milho. Elas faz parte. Já faz bastante de dias que nós pregamos aqui uma mensagem. Vocês já lembram que eu preguei aonde devemos oferecer os sacrifícios, vacas, ovelhas, na porta aonde Deus escolheu para colocar o seu nome. Nós tivemos isso daqui. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 16, o verso 2 e o verso 5. Você vai ver que ele diz bem assim: então sacrificará como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolheu para ali fazer habitar o seu nome. Vejam bem. E o verso 5 e o 6, ele disse: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus. Não pode. Vejam bem. Senão no lugar que escolher o Senhor teu Deus para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da sua saída do Egito. Então você vai observar que todas essas denominações, elas são estas portas. Estas portas pela qual você entra e sai.
Mas ali você não pode sacrificar o seu sacrifício, ali você não pode oferecer o seu culto. Deus não aceita isso, a sua adoração. Ele aceita no lugar onde Ele escolheu para habitar o seu nome. E o lugar que Ele escolheu foi essa porta, foi Jesus, o grão da primícia, a semente. Agora, estas portas que Ele deu, que chama talo, borla, casca, Ele não deu para você sacrificar o seu culto nela, a sua adoração. Não. Aquilo dali está em trânsito, está de passagem, é um curso da vida. Ali não tem nenhuma semente, a vida está passando, entendeu? Pelo talo, pelas folhas, pela casca, está de passagem. Por isso que você não pode permanecer ali. Se você permanecer ali, você morre. Porque a vida de Deus, ela não fica nessas denominações, ela está de passagem. Agora, a vida de Deus é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a palavra. Agora, se você, cada um de nós, você considera como, na verdade, uma palavra, uma semente palavra falada de Deus, então como que você pode permanecer lá? Você está passando junto com a vida. A vida passa pelo talo, a vida passa pelas folhas, e a vida passa pela casca, até concentrar de volta aonde? Na semente. Outra vez na semente. Por isso que nós vamos observar, durante as eras da igreja, nós tivemos aquelas 4 eras. Foi uma era que foi a era do plantio da semente, e logo então entrou a era de Sardes, que é a 5ª era, que foi a era que a semente começou a brotar, nascer. E ali, quando aquele mensageiro trouxe a mensagem daquela era de Sardes, a mensagem dele era incompleta. Ela não era completa, ela era incompleta, porque ele só trouxe o talo. O justo caminha pela fé, foi o que ele disse. Logo saiu umas folhas a mais, e logo veio então a outra mensagem, com outro anjo, John Wesley, com a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Hebreus 14, Hebreus 13, 14. E aí você vai ver, logo veio os pentecostais, que é a casca, que tudo protege a vida, mas não existe semente ali, está tudo de passagem, tudo está de passagem. Agora, aqueles que na verdade creu na mensagem de cada mensageiro de sua era, eles são eleitos, eles são filhos de Deus, porque eles fazem parte desta semente de Deus. Ainda que eles tiveram só uma mensagem incompleta, mas a Bíblia diz que eles estão esperando pela nossa perfeição. Sem nós, eles não podem ser perfeitos, porque a perfeição está chegando agora. Nós tivemos a chuva temporã, tivemos a chuva seródia,
tivemos a chuva tardia, a chuva de ensinamento, a chuva de amadurecimento, e grandes homens trouxeram a reforma. Mas eles trouxeram uma reforma, eles não trouxeram a restauração. Você vai ver que Martim Lutero foi um grande homem de Deus, muito brilhante, mas ele continuou com os credos, os dogmas. John Wesley, John Smith, Finney, Knox, todos eles. Mas nesta era diferente. Então, naquela escritura de Ezequiel, capítulo 47, você vai ver que aquele anjo, ele estava medindo com aquela cana de medir, ou aquele cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados, água para que você pudesse passar, água que desce nos seus artérios. Essa era a mensagem de Martim Lutero: o justo viverá da fé. Logo ele mediu mais 1000 côvados para você passar, água que dava no joelho. A mensagem de John Wesley: a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Logo ele mediu mais 1000, água que dava nos lombos, que era a mensagem dos pentecostais, a casca. Depois ele mediu mais 1000, água que você não podia passar, águas profundas, que você só poderia passar a nado. E era o anjo que levou ele para passar na água. Levou e o trouxe de volta, e trouxe para a praia de novo do rio. Vejam, que é hoje a mensagem precursora que Deus tem nos enviado nesses últimos dias. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava aqui no seu ministério terreno, ele disse em São Mateus 17:11: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Atos capítulo 3, verso 21, que os céus está contendo Jesus lá até o tempo da restauração de tudo. No Velho Testamento, em Amós capítulo 3, verso 7, ele clamou: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, ele predisse isto: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Apocalipse 10:7, ele disse: mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, os seus servos. São Lucas 17, o verso 30, ele diz: assim será quando o Filho do Homem for manifestado. Bem, nós vamos observar que essas escrituras, irmãos, hoje, ela está exatamente se cumprindo. Quando os pentecostais surgiram, eles surgiram no finalzinho da era de Filadélfia, bem no finalzinho, introduzindo a era de Laodiceia. Digo, no finalzinho da era de Sardes,
da era de Laodiceia, da era de Filadélfia, introduzindo a era de Laodiceia. Como os luteranos, foi na era de Sardes, no finalzinho, introduzindo a era de Filadélfia. E nós vamos observar que cada um deles formaram ou fizeram o palco, a base, o fundamento para o outro mensageiro que viria. Agora, se aqueles luteranos que creu na mensagem de Lutero, quando John Wesley trouxe a sua mensagem de santificação pela fé, eles recluíssem e dissessem: não, nós não aceitamos, nós rejeitamos, porque nós somos mais velhos, nós somos os primeiros, e é nós que estamos certos, eles pereceriam. Você vai observar que cada vez que Deus tira um mensageiro de cena e sela aqueles eleitos que creram na mensagem daqueles mensageiros, e eles morrem crendo, Deus traz uma praga sobre aqueles que rejeitam. Ele traz uma praga física e uma praga espiritual. A praga física é morte, é fome, é peste, é guerra. E a praga espiritual é uma religião que se organiza em torno do nome daquele mensageiro e ficam ali dizendo que aquilo dali, que eles são certos. E essa religião é uma praga, porque Deus não está ali mais. Ele continuou, a sua vida deu prosseguimento. Ele traz o outro mensageiro para trazer aquela geração nova, que saiu daquela velha geração, que rejeitou a mensagem do dia. Não é para trazer aquela velha geração que rejeitou a mensagem com o mensageiro. É para trazer a nova geração que veio, que não conhece a Deus. E ali tem eleitos, não vou dizer todos, mas ali tem os eleitos. E aí então aqueles eleitos saem dali, aqueles outros se organizam, Deus traz outra praga. Eles morrem ali. Eles ficam sentados na cinza. O fogo do Espírito Santo já saiu há muito tempo. Aí vem uma nova geração que não conhece nada a não ser aqueles credos, aqueles dogmas dos seus pais, as tradições dos seus pais. Aí Deus traz outro mensageiro com a mensagem, tira os eleitos que estão ali, e aqueles que rejeitam, ele traz outra praga sobre eles, morte novamente. Eles se organizam. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que nós estamos na era dos pentecostais, agora nós temos uma restauração. Não é um reformador, é um restaurador. O seu ministério, ele veio com essas duas comissões, para restaurar a palavra, a fé dos filhos, a dos pais, restaurar o batismo, trazer a Santa Ceia Apostólica, como ela é, como está na Bíblia, posicionar a mulher no seu devido lugar, o homem no seu devido lugar, e revelar os mistérios, os segredos de Deus, que estava oculto. Ele veio para isso bem no finalzinho da era de Filadélfia, dando a introdução na era de Laodiceia. Agora o que acontece? Quando esse anjo de Deus, que é o último anjo, é o sétimo, não há outro fora deste, e não há outra era fora desta que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia, aqueles pentecostais original, legítimo,
não estes entre aspas, mas os verdadeiros, crê na mensagem do mensageiro do dia. Quando eles crêem, Deus tira eles de lá. Você sabe que esses pentecostais entre aspas, que é a igreja fulana, a igreja ciclana, a igreja beltrana, elas são a casca que protegeu a semente verdadeira, que é os eleitos, que é a vida de Deus, que é Cristo hoje, não mais feito carne, ele através da carne. Essa casca denominacional, essa casca religiosa, ela protegeu esta semente. Porque você vai ver que quando esse trigo ou milho, essa lavoura de milho ou de trigo, chega a florescer e chega a dar a semente, quando essa semente concentra-se, eu digo, quando a vida concentra-se na semente, a própria casca, que é uma proteção, ela seca. Porque a vida não está mais na casca. A vida não está mais no talo, a vida não está mais nas folhas, a vida não está mais na casca. A vida agora está na semente. E a semente é a noiva de Cristo, é os eleitos, que Ele tem predestinado antes da fundação do mundo, que Ele tem elegido nele antes da fundação do mundo. Foi para esses que Jesus veio lá no princípio, deu a sua vida, derramou o seu sangue, morreu, passou a sua própria vida no Calvário e dividiu-nos a nós, dando-nos esse privilégio, essa bem-aventurança que hoje você tem na sua vida, o batismo do Espírito Santo, que você não obtém por mérito, por alguma obra que você faz de boa, ou por alguma coisa que você faz de ruim. Não, é graça, é a graça de Deus em você. Você nunca pediu para ser um filho de Deus, você nasceu nele, você é os pensamentos dele, você é o atributo dele, você é uma semente dele, você é o genes dele. Automaticamente você manifestou, e agora você é o que é, e não precisa forçar nada. Não precisa manipular nada, correto? Agora você vai observar uma coisa: a casca, a palha, o talo, ela não guarda a palavra de Deus. Você viu aí? Ela não guarda a palavra de Deus. Eles não fazem questão pela palavra. Eles já fizeram o seu papel, eles já cumpriram os seus papéis, como um talo, como uma borla, como uma casca. Agora a palavra de Deus para eles não é nada de questão. Pode ver que eles querem agora são as obras mortas. Eles são curandeiros, milagreiros. Eles gostam muito de milagres, eles gostam muito de sinais. E Jesus disse: uma geração má e adúltera me impede sinal, mas não é dado para eles, senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia. Ou o sinal Jesus Cristo, que ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas eles não querem isso, eles querem milagre, essas coisas, é honra, é posição. Mas nós vamos ver que Jesus disse bem assim em São Mateus 7: a quem assemelharei? Aquele que ouve as minhas palavras
e as pratiques, assemelhá-lo-ei como o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, veio a tempestades, caiu a chuva, correu rios, combateu aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Mas a quem assemelhá-lo-ei? Aquele que ouve as minhas palavras e não pratiques. Ele disse: é semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, veio a tempestade, choveu, correu rios, combateram aquela casa, e grande foi a sua queda, porque estava edificada sobre a areia. Esse é um sistema religioso. É essa pessoa muito religiosa, essa pessoa que segura no seu próprio sistema, ela não pode estar firme, porque esse sistema é podre, isso é areia movediça, não há vida ali. A vida já saiu há muito tempo. A vida agora concentrou-se na semente, e a semente não fica dentro da casca, ela sai de lá. A própria casca, quando seca, a vida sai da casca. Você sabe o que ela faz? Ela fofa. Ela fofa e impulsiona a semente a sair. Você tente abrir uma espiga de milho enquanto ela não tem milho, para você ver. Enquanto ela não tem semente, como é difícil. Até o sabuguinho quebra na hora de você abrir ela para tirar a palha. Ela não solta. Ela não solta. Mas a hora que o milho amadurece e que está toda a vida concentrada no grão, mas é tão fácil. Você rasga assim, a espiga cai no chão com o grão. Ela está solta. É desse jeitinho que é os eleitos. O próprio sistema religioso não suporta semente eleita lá dentro. Vai lá você pregar uma mensagem como essa, mostra um profeta para eles, para você ver. Ele diz: é falso, não aceita heréticos. Eles vão excomungar você das suas sinagogas. E eles estão certos, eles não têm nada de vida neles, só morte. Esse Jesus fanático que só chama só Jesus, só fala só Jesus. Veja, irmãos, eles não podem guardar a palavra de Deus mais. Um eleito que estiver lá dentro, ele está perdendo o seu tempo. Eu não acredito que um eleito está lá mais. Tudo está seco. Tudo está seco. Acabou. A noiva já está posicionada na palavra. Cada membro do corpo da noiva já está posicionado na palavra. E cada eleito já está amadurecido. O sol da justiça que amadurece o grão, amadurece cada eleito. Nós estamos vivendo no tempo de colheita. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Vejam, Apocalipse capítulo 3, verso 10. O profeta fala nessa mensagem, era de Filadélfia, parágrafo 118. Ele diz assim:
temos uma palavra para cada um de nós nesta época. Nesta época. Guarda o que tens. Esta é a palavra. Guarda o que tens. Segurem. Você quer descobrir e saber qual é o mistério de segurar o que você tem? Obediência. Obediência à palavra de Deus. Não vai estar ninguém na glória, lá nas bodas do Cordeiro, que não obedeceu toda a palavra de Deus. Não vai. Só vai subir aqueles que obedecem. Por isso é que ele está dizendo: guarde o que tens. Ei, irmão, não deixa o ladrão roubar de você, não. Se você deixar ele te roubar, você está perdido. A forma de você guardar o que tem é obedecer à palavra. Depois que você tem o conhecimento desta verdade e tem provado das coisas boas de Deus, desse poder, e você ainda deixar o inimigo roubar, você tem que lutar com tudo que você tem. Não me importa se você vai ter que passar fome, vai passar necessidade, se você vai ter que passar isso, passar aquilo, se você vai ficar sozinho. Não me importa, fique, mas você fique com Deus, fique com a palavra. Eu fico pensando como que as pessoas são tão frágeis. Eles trocam a palavra por um casamento, eles trocam a palavra por um homem, eles trocam a palavra por mulher, eles trocam a palavra por dinheiro, eles trocam a palavra por carro, eles trocam a palavra por mordomia. Desse jeito. Você não sabe que a sua vida é um curso. Você está sabendo, você tem que saber que você tem que voltar para o lugar de onde você veio. E aonde você veio é o lugar que você está. É o lugar que você está hoje, agora. E depois que você tem um conhecimento da verdade e expõe em vitupério o sangue que uma vez te santificou, envergonha a palavra, envergonha a Deus. Você sabe o que te espera, né? Olha, temos uma palavra para cada um de nós nesta época: guarda o que tens. Guardar o que você tem, que Deus tem te dado, irmão, isso é um mistério desvendado a cada indivíduo. É um mistério desvendado a cada indivíduo. Porque é uma revelação que Deus revela a palavra, o Espírito Santo revela a palavra para você e revela-se a si mesmo para você. E aquilo dali te sustenta, aquilo te segura, aquilo te mantém, aquilo te estabelece. Você sabe como faz esse crente? Ele diz: para mim não me importa se naufraga ou se flutua, se eu tenho que pedir pão ou não para comer, ou se eu vou passar sede, ou isso ou aquilo, se meus amigos me abandonam, marido me deixa, mulher me deixa, filho me deixa, parente me deixa. Para mim não importa, se Cristo não me deixar, é o que eu quero. E a maneira de Cristo não te deixar, irmã, não te deixar, irmão, é você segurar o que Ele te deu. Ele não te deu, não foi homem, não. Ele não te deu, não foi mulher, não. Ele não te deu, não foi fazenda, não. Ele te deu, foi a sua palavra. Fortifique atrás dela, se entrincheire atrás dela, mantém firme. É a palavra. Essas coisas vão passar.
tudo passa, mas a minha palavra não passa. Amém? Guarde o que tens, persevera, não te desanime, vista toda a armadura de Deus, usa toda a arma que Ele nos tem dado, usa cada dom à nossa disposição, e olha, e segue em frente. Olha à frente, que alegria, porque vamos ser coroados por Ele, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos ser coroados por Ele. Ora, parágrafo 119. Ora, Ele não está somente dando coroas, mas Ele diz que os que fazem parte da noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Aleluia. No templo de Deus. Você sabe que o templo, a coluna, aqui está essa sobre estrutura, edificado sobre a base. A base é o alicerce e coluna que está aí. As colunas que estão sustentando essa sobreestrutura vem lá do alicerce, vem lá da fundação, lá embaixo, vem junto. Aí você só vê o prédio, mas a coluna está aí, o alicerce está aí, está tudo aí sustentando essa estrutura bonita. É do jeitinho que você é. Se você é uma coluna de Deus, irmão, você conserva aquela vida santa, doce, amorosa, benigna, bondosa, limpa, separada, não se suja por nada, não se mistura com nada, é separado. Não toqueis em nada imundo, separai-vos, e vós sereis para mim filho, e eu serei para vós pai. Sai do meio deles, não se meta no meio deles. E vós será para mim filhos, e eu serei para vós deuses. Deus, né? Sai! É o que Ele quer. Esses eleitos, eles são colunas do seu templo. Ele está dizendo aqui, colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou do seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus. Mas para que estamos em seu corpo? Para que agora estamos em seu corpo? A igreja verdadeira é o templo de Deus pelo Espírito Santo em nós. E agora Ele vai fazer o vencedor uma coluna nesse templo. Amém? Mas o que é uma coluna? Uma coluna é verdadeiramente uma parte do alicerce, porque ela sustenta sobre a estrutura. Graças a Deus que coloca o vencedor ao lado dos apóstolos e profetas. Você olha, irmãos, os profetas, olha os apóstolos, que tipo de vida que eles viveram. Você deve fazer isso. Se é que você tem o Espírito Santo e a sabedoria, o conhecimento, a inteligência de Deus em você, não vai se entregar por causa da circunstância da vida, não. Fica pensando que o pão é melhor do que a vida. Fica pensando que a veste é melhor do que o corpo. Fica pensando que o mundo é melhor do que Deus. Não, de jeito nenhum. O seu corpo vale muito mais do que a veste. A sua vida vale muito mais do que a comida. E Deus vale muito mais do que o mundo inteiro. Eu prefiro ficar com a minha cruz sofrendo com ela, mas do que cortar ela e amanhã, quando eu precisar dela para me cruzar o meu Jordão pela última vez, ela faltar um pedaço para chegar do outro lado. Imagine.
você lançar sua cruz no rio do outro lado, você cruzar e ela cair lá dentro, pum. Coisa mais ruim é você derrubar um pau para fazer uma pinguela e ele cai lá dentro da água. Você coça a cabeça, tem que derrubar outro pau. Tem crente desse jeitinho, ele não aguenta carregar a cruz dele com sofrimento. Ele quer uma cruz com mordomia, com facilidade. Ele não quer uma cruz, ele pensa que a cruz não é sacrifício. Cruz é sacrifício. Cruz já fala de sacrifício. Você tem que sofrer. Sofrer com Ele para reinar com Ele. Padecer com Ele para reinar com Ele. Porque Ele quer que nós tenhamos o caráter dEle. Não é verdade? E o caráter dEle é aperfeiçoado através de vitória. É vencendo, vencendo, vencendo. E o verdadeiro vencedor hoje, ele tem o caráter de Jesus. Você pensa que é grande coisa, irmão, você abandonar sua cruz para ficar com outra cruz melhorzinha? Você está estragando sua vida espiritual. Está estragando sua vida espiritual. Eu seria um hipócrita se eu dissesse diferente para você. Se a sua cruz é aquela que você pegou no início da sua caminhada, aguente ela nos seus ombros. Ainda que ela está pesando, está ferindo no finalzinho, mas suporta. Ainda que você tem que chegar arrastando, ainda que você tem que chegar e se esfregando no chão, mas cheguem. É a sua cruz. Não vai deixar ela no meio da estrada, não. Não vai cortar ela no meio da estrada, não. Ela vai te fazer falta no final da sua jornada. Correto? Então veja o vencedor. O vencedor. Agora ele vai fazer o vencedor uma coluna nesse templo. Mas o que é uma coluna? Uma coluna é verdadeiramente uma parte do alicerce, porque ela sustentaria a superestrutura. Vejam, estaria junto com os apóstolos e com os profetas, porque ela diz em Efésios 2, verso 19 e 22: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Sim. E o verso 22 diz que nós somos, somos edificados juntamente com eles. Todas as coisas entram pela porta. Quem? Jesus. E são uma parte deste corpo ou templo. Ora, quando Deus coloca um homem no templo com um pilar e o faz parte naquela fundação, que é que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Para mim, para você, para cada um, cada membro individual. O que é que ele está fazendo? E olha o que ele faz. Ele lhe está dando uma revelação da palavra e de si mesmo. É isso que ele está fazendo. Porque foi isso exatamente o que tiveram os apóstolos e os profetas. São Mateus 16, 17, não é verdade? Ele, nessa palavra, ele, ninguém pode retirá-lo. Quando você está estabelecido nesta palavra, pelo Espírito Santo de Deus, ele deu para você esta revelação, ninguém tira. Ninguém tira. Pode aparecer ofertas de todo jeito para você, mas você não sai dali. Deus nos abençoe.
Deus nos ajude, amém? Que Ele possa ser a nossa força todo o tempo, para mantermos sempre com a palavra não para as coisas erradas, e sim para as coisas de Deus, amém? Vamos cantar, louvar a Deus com o hino 197, Fiel Amigo. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, nem mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, sua glória me tem repartido, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Ao pecador perdoará nela, Ele só, e pelo seu santo sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Amém. Amém. Quase, né? Amém. É só Ele e mais nada. Jesus e somente Jesus. E mais ninguém. Não vai olhar para ninguém. Não olha para as suas fortunas, não olha para as suas posições, não olha para as suas honrarias, não olha para amigo,
não olha para vizinho, não olha para parente, não olha para nada disso. Só Ele. Ele só e somente Ele. Só isso. Faça isso. Faça com toda a sua vida, com todo o seu coração. E a hora que qualquer coisa entrar entre você e Ele, você fala: sai do meu caminho. Sai do meu caminho. É Ele só. Amém? É Ele só. E somente Ele. Jesus e somente Jesus. E mais ninguém. Amém? Deixa tudo nas mãos dele. Ele cuida de você, Ele cuida dos seus cuidados, e Ele sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele só. Ele só. Ah, mas eu estou passando uma vida difícil. Ele sabe. Você está passando uma vida difícil. Ah, mas veio uma tempestade, descobriu toda a minha casa, quebrou as minhas telhas. Ele sabe. Ele sabe tudinho. Ah, mas o ladrão roubou meu dinheiro. Tirou tudo que eu tinha. Entrou na minha casa lá, fez uma limpa. Ele sabe. Ele sabe tudinho. Creia somente. Creia que você está debaixo do sangue. Debaixo de lutas, debaixo de tempestades, sendo assaltado, mas o sangue está sobre você. Amém? Te guardando e te protegendo de cair. De cair. Deus os abençoe, Deus os ajude, Deus os guarda, Deus os protege, Deus nos livra, Deus nos liberta dos nossos inimigos e nos guarda também dos nossos amigos. E despede-nos em paz, e leva-nos e guarda-nos até chegar aos nossos aposentos, que possamos deitar e dormir com Ele, e Ele só. Amém. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Abençoa o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. E estamos terminados. Amém. Tão distante, minha terra, vou cantar, é de todas a mais bela, com ela viva sonhar, é mais salubre seu clima e o desta solidão. Eu tenho saudade dela, ó, quando irei pra Sião. Ó, bela Sião, minha pátria é Sião. Eu tenho saudades dela, ó, quando irei pra Sião. Ali nunca se vê guerra, nem mesmo revolução. Pasta o lobo com o cordeiro e o novilho com o leão.
pra Sião. São mais verdes as pastagens, são mais doces os frutos lá, me apertam a saudade. Ok, me dera ir já, sempre as águas cristalinas têm a imaginação. Eu tenho saudades dela, oh, quando irei pra Sião. Oh, bela Sião, minha terra é Sião. Eu tenho